Há pessoas que querem deixar sua marca no mundo. Pessoas que gritam, que constroem, que levantam impérios, que escrevem 1000 livros e querem ser lembradas para sempre. E há aquelas que fazem o oposto. Pessoas que desaparecem, que falam pouco, que deixam um rastro tão sutil que só os atentos percebem. Lao Tse foi uma dessas pessoas. Não temos uma biografia certa. Não sabemos a data exata de seu nascimento, nem ao certo se ele existiu como uma única pessoa ou se é uma figura construída com o tempo. Mas o que sabemos é que sua voz, mesmo envolta em silêncio, ecoa até hoje. E o que ele disse talvez seja justamente o que esquecemos. Em um tempo em que o barulho era menor, mas o caos era grande, ele escreveu um livro pequeno, o Tao Te Ching. Um conjunto de versos curtos que não explicam, mas sugerem, não convencem, mas provocam, e não mandam, apenas apontam o caminho. Tao pode ser traduzido como caminho, mas não é um caminho como os outros. É o fluxo invisível que move tudo, a dança entre o yin e o yang. A força que gira os planetas e faz a flor desabrochar. Para Lao Tse, o Tao não pode ser descrito com palavras, porque tudo o que é nomeado já se afastou do real. O Tao, que pode ser dito, não é o Tao eterno, diz a primeira frase do livro. Ou seja, toda vez que tentamos agarrar a verdade com as mãos, ela escapa. E essa é a primeira lição de Lao Tse. Pare de tentar controlar tudo. Vivemos numa cultura que valoriza a força, o esforço, o planejamento, o controle. Mas Lao Tse nos diz o contrário, que o mundo se equilibra quando não interferimos, que a sabedoria está no não agir, Wu Wei, agir sem esforço, como a água que contorna as pedras sem conflito. Olhe ao seu redor. Tudo é pressa, tudo é disputa, todos querem vencer, todos querem provar algo. Mas Lao Tse pergunta, e se o mais forte for aquele que cede? E se o mais sábio for aquele que cala? E se o verdadeiro poder estiver em ser leve, suave e invisível? A água, ele diz, é a coisa mais suave do mundo, mas nenhuma rocha resiste à água com o tempo. Não é a rigidez que vence, é a fluidez. E aqui está o paradoxo que poucos aceitam. Desaparecer pode ser o gesto mais radical. Num mundo em que todos querem ser vistos, ser invisível é um ato de revolução. Lao Tse não pregava o isolamento, mas o retorno. O retorno à essência, à simplicidade, ao silêncio interior que deixamos de ouvir. Ele não dizia, fuja do mundo. Dizia, seja parte do mundo, como a água faz parte do rio. Não lute contra a corrente, flua com ela. O problema, as paredes fazem uma casa, mas é o espaço vazio que a torna habitável. O vaso tem forma por causa da argila, mas é o vazio interno que o torna útil. Assim também é com a mente. Uma mente cheia não escuta, uma mente vazia percebe tudo. Hoje, vivemos de excesso. Excesso de informação, de desejos, de distrações, e o vazio nos assusta. Porque o vazio parece ser nada, mas para Lao Tse, o vazio é tudo. Ele sabia que o universo não se sustenta pelo quem tem, mas pelo que falta. E é esse faltar que nos torna abertos, sensíveis, humanos. Talvez seja por isso que Lao Tse desapareceu. Não por medo nem por fraqueza, mas porque compreendeu que tudo que é essencial não precisa ser provado. O céu não grita que é céu, o rio não explica por que corre. O vento não precisa de aprovação para soprar. Por que você precisa? Por que sentimos essa necessidade constante de nos provar, de sermos vistos, amados, notados? Por que corremos tanto atrás de algo que, no fundo, nunca está lá? Lao Tse diria, porque esquecemos o Tao, esquecemos o caminho, e ao esquecê-lo, nos esquecemos de nós mesmos. Voltar ao Tao é voltar ao silêncio, à escuta, ao ritmo natural das coisas. É perceber que a flor não se apressa para desabrochar, que a noite não força o dia, que tudo acontece no tempo certo e que tentar forçar só gera dor. E talvez seja por isso que hoje sofremos tanto, porque queremos controlar o incontrolável, explicar o inexplicável, prender o que é livre, vencer quando deveríamos ceder, falar quando deveríamos escutar, mostrar quando deveríamos apenas ser. Lao Tse não está morto.
Sua voz está em tudo o que é silencioso. Está no vento entre as árvores, no som da água corrente, no brilho do pôr do sol. Está no momento em que você desliga o celular e sente o peso do mundo desaparecer por um instante. Está no espaço entre um pensamento e outro, na pausa entre duas respirações. Mas para ouvi-lo, é preciso desaparecer um pouco também. Desaparecer da pressa, do ego, das comparações, do medo de não ser suficiente. Porque a verdade é que você já é. Você não precisa correr atrás do que já é seu. Não precisa provar aquilo que já é verdadeiro. Não precisa gritar quando o mundo inteiro está surdo. Basta silenciar e escutar o que há dentro. O tal não exige esforço, ele só exige presença. E talvez, no fim de tudo, a lição de Lao Tse seja simples. Seja como a água. Não lute, não force, flua e tudo encontrará seu lugar.